Estamos de volta com Agora CNN. Vamos então para as notícias internacionais? Pois é, e agora então eu vou chamar o nosso editor de internacional, Renan de Souza, que trabalhou no fim de semana e acompanhou tudo o que aconteceu no mundo. Renan, a gente encerrou a última sexta falando de política americana e a gente vai começar a semana também nesse assunto. Isso porque o presidente Donald Trump voltou aos comícios neste fim de semana. Então conta pra gente como é que foi essa repercussão. Um bom dia pra você. Bom dia a você, Muriel, e a todos que acompanham o Agora. Essa volta do presidente Donald Trump aos comícios foi marcada por uma decepção para a campanha do presidente Donald Trump. Isso porque ele dizia nas redes sociais, até quando a gente conversava na semana passada, que 1 milhão de pessoas já haviam ali mostrado interesse em participar desse comício em Tulsa, em Oklahoma. Mas, na verdade, o que aconteceu é que 6.200 pessoas compareceram ao comício do presidente Donald Trump num espaço onde cabiam 19 mil pessoas. Havia uma previsão até que cerca de 100 mil pessoas estariam do lado de fora, porque não haveria espaço para tanta gente, e haveria uma nova fala do presidente Donald Trump do lado de fora ali, com um telão, num palco, mas até essa fala foi cancelada, porque não havia ninguém do lado de fora. Então foi uma grande decepção para o presidente Donald Trump, e o que a gente ficou sabendo depois também é que houve uma corrente na internet, no TikTok, que é aquele aplicativo utilizado por adolescentes, e também um movimento de K-pop, né, que é aquela música sul-coreana, para que as pessoas reservassem lugares ali no comício do presidente Donald Trump, mas essas pessoas não foram, né? Eles acabaram pregando ali uma pegadinha no presidente Donald Trump. E a campanha dele, a informação de bastidor que a gente tem é que a filha dele, Ivanka Trump, e o genro do Donald Trump, o Jared Kushner, eles estão bastante bravos, nervosos com o gerente de campanha do presidente Donald Trump, porque se criou ali toda uma expectativa em torno da volta do presidente Donald Trump aos palcos, ao corpo a corpo, ao comício, e isso acabou não acontecendo. Agora, olhando para frente, o presidente Donald Trump já vai nesta terça-feira para o Arizona, ele vai se encontrar com estudantes, e na quinta-feira ele deve ir ao estado de Wisconsin visitar um estaleiro. Por que ele escolheu esses dois estados? Porque Joe Biden aparece à frente tanto no Arizona quanto também em Wisconsin. E em algumas pesquisas nacionais, Joe Biden está até 13 pontos à frente de Donald Trump. Agora a gente vai ver na reportagem da Luísa Duarte como foi essa volta de Donald Trump. O primeiro comício de Donald Trump, depois da pandemia, esteve longe de estar lotado. Ele foi organizado em um ginásio fechado para 20 mil pessoas e sobraram lugares vazios. Trump teve que cancelar um discurso que faria do lado de fora do estádio porque faltou plateia. O público foi menor do que o esperado, enquanto cresce a preocupação com o aumento do número de casos da Covid-19 em Oklahoma e em outros estados do sul do país. Em um discurso de quase 2 horas, Trump criticou os manifestantes por derrubarem monumentos. O presidente acusou os protestos antirracismo de terem provocado violência e vandalismo. Trump exaltou a resposta da Casa Branca à pandemia e afirmou que quer desacelerar os testes da Covid-19. O presidente criticou o adversário, o democrata Joe Biden, que chamou de boneco controlado pela esquerda radical. Trump voltou a citar o Brasil como um mau exemplo de gestão da pandemia e defendeu o fechamento das fronteiras. Luísa Duarte, de Nova York, para a CNN Brasil. Pois é, Renan, e como a Luísa citou há pouco, o presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil, é isso? Conta pra gente o que aconteceu. Isso, Muriel, ele colocou o Brasil mais uma vez como um mau exemplo no combate ao novo coronavírus. Donald Trump já havia feito isso, mas logo em seguida ele elogiou, né, dizendo que ele era amigo do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez exatamente da última vez, criticou o Brasil e em seguida dizia que era amigo de Jair Bolsonaro. A gente vai ouvir exatamente o que falou o presidente americano. We saved millions of lives. You know, a lot of people say we should have gone herd. Let's go herd. Ask him, how are they doing in Brazil? He's a great friend of mine. Not good. You heard about Sweden, right? 2 months. Ask him how they doing in Sweden. We saved millions of lives, and now it's time to open up, get back to work, okay?
Pois é, Renan, agora outro assunto que a gente tem acompanhado por aqui no Agora CNN são os protestos contra o racismo mundo afora. Então conta pra gente como é que foram essas marchas no domingo. Sim, essas marchas no domingo aconteceram pelo quarto final de semana seguido, desde a morte de George Floyd, o afro-americano que foi morto por um policial branco. E no estado da Califórnia, em San Diego, dezenas de pessoas utilizaram skate, a gente vê nessas imagens, para protestar contra o racismo e também contra a violência policial. Como era Dia dos Pais nos Estados Unidos, muitas marchas acabaram não acontecendo, né? Muitas pessoas ficaram com os pais e em Boston aconteceu até um movimento contrário. Pais foram às ruas para protestar. Já no Reino Unido, uma multidão foi às ruas de Londres. Essa manifestação começou no Hyde Park, que fica no coração da cidade, e seguiu até Westminster, né? Também no centro de Londres, onde ficam ali os prédios do governo. Essa manifestação também foi em apoio ao movimento Black Lives Matter e foi muito pacífica. Havia muita gente ali, mas também foi muito pacífica, Muriel. Pois é, a gente falava sobre o Reino Unido e tem uma investigação sobre terrorismo em curso no país, né, Renan? 3 pessoas morreram esfaqueadas. O suspeito já foi identificado? Sim, ele já foi. Ele se chama Khairi Saadallah, é um jovem de 25 anos de origem líbia. Ele esfaqueou 3 pessoas na cidade de Reading, que fica ali a mais ou menos 65 quilômetros da capital britânica, Londres, em um parque. A polícia disse que esse caso tem relação com o terrorismo depois que os agentes revistaram a casa dele na cidade de Reading. Ele já estava no radar do MI6, que é o serviço de inteligência do Reino Unido, porque ele planejava sair do país para realizar atos terroristas. Mas acabou que essa situação não se concretizou e os agentes de segurança deixaram ali de perseguir o rapaz, né, de deixá-lo ali no radar. Mas acabou agora que ele cometeu esse ato e ele foi preso. A gente vai ver os detalhes na reportagem da Denise Odorizzi. O ataque aconteceu numa região chamada Reading, que fica a cerca de 70 quilômetros de Londres. Segundo testemunhas, este homem entrou no parque por volta de 7 horas da noite e começou a caminhar aleatoriamente entre os grupos de pessoas que estavam ali aproveitando o fim de tarde de calor. Ele então foi caminhando e aleatoriamente começou a atacar as pessoas com uma faca. 3 morreram e 3 ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Este homem tentou fugir logo em seguida, em meio ao pânico e à correria, mas acabou sendo preso no próprio local dos ataques. A polícia depois divulgou que ele tem 25 anos, se chama Khairi Saadallah, nasceu na Líbia e, segundo a polícia, vive há bastante tempo no Reino Unido como refugiado. A polícia também declarou que ele agiu sozinho, portanto, não tem mais ninguém sendo procurado, né, por suspeita de participação nesse ataque. E também a polícia deixou claro que nada teve a ver com os protestos do Vidas Negras Importam, que aconteceu horas antes em Londres e também em outras localidades próximas de maneira totalmente pacífica. A polícia não sabe ainda a motivação desse ataque, mas passou a tratar o caso como terrorismo depois de uma investigação no apartamento em que o suspeito mora. Alguns objetos, né, encontrados nesse apartamento levaram a essa conclusão, entre eles uma serra de marcenaria. A polícia falou também que este homem já havia sido preso no passado, aqui mesmo no Reino Unido, por crimes de menor relevância, nenhuma acusação relativa a terrorismo. O primeiro-ministro Boris Johnson declarou ao público que se encontrou com os policiais, as autoridades, né, que estão investigando o caso, e disse que ficou desolado com o ataque e que não irão poupar esforços para punir o culpado por esse ataque. De Londres, Denise Odorizzi. Renan, vamos falar agora sobre o novo coronavírus. Atualiza pra gente como é que está a situação da doença pelo mundo. Sim, vamos começar aquele giro que a gente faz aqui no Agora sobre o coronavírus no mundo. Eu começo pela Espanha, porque há notícia boa vinda da Espanha. As fronteiras do país, elas foram reabertas neste final de semana, depois de meses fechadas aí desde março, para tentar conter a pandemia do novo coronavírus. Agora os espanhóis podem viajar dentro do país para visitar parentes, amigos, familiares, sem nenhum tipo de restrição. Eles também podem utilizar o serviço de trens ou fazer essas
essas viagens por carro. Também terminou na Espanha o fim do estado de emergência, que dava mais poderes para o primeiro-ministro Pedro Sánchez para combater a pandemia do novo coronavírus. Inclusive, ele poderia ali suspender direitos civis com esse estado de emergência. O que o Pedro Sánchez falou no discurso ali, quando terminou o estado de emergência, é que os espanhóis ainda precisam ficar vigilantes, porque o novo coronavírus ele não acabou. A situação melhorou no país, mas ainda é preciso seguir distanciamento social, utilizar máscaras e tomar todo o cuidado para que não haja ali uma segunda onda de infecções. Ele também agradeceu os espanhóis pelo empenho, porque a Espanha foi um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus e teve um lockdown que foi extremamente restrito no país. E a Espanha também tem muita pressa nessa reabertura, porque 13% do PIB do país dependem do turismo. E neste final de semana começou o verão, então os espanhóis esperam ali poder lucrar um pouco mais com esta nova temporada. Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque em Nova York, nas próximas horas, a cidade vai entrar na nova fase de reabertura. Com isso, 300 mil pessoas vão voltar ao trabalho, porque serão abertos por lá, por exemplo, imobiliárias, alguns restaurantes, barbearias e também cabeleireiros. A Nova York progrediu, era o epicentro da doença nos Estados Unidos, e esse epicentro está se deslocando para a Flórida, que tem registrado sucessivos recordes, de casos da doença. E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos disse que ainda nessa semana pode fazer ali uma nova orientação sobre o uso de máscaras, porque, por exemplo, ainda no país, máscara não é um item obrigatório. Então, nos próximos dias, a gente pode esperar novas orientações nos Estados Unidos em relação ao uso deste item. E agora, seguindo aqui no nosso giro pelo mundo, a gente vai para a China, porque os chineses na capital Pequim aproveitaram o fim de semana para fazer nessas filas aí, para fazer o teste para saberem se tem ou não a Covid-19. Pequim registra mais de 150 casos da doença. Um novo foco do novo coronavírus, ele apareceu no mercado de peixes, numa tábua de cortar salmão, e desde então tem causado muito alarde ali na cidade, que teme uma segunda onda, O novo coronavírus começou na China. A meta do governo é testar 1 milhão de pessoas todos os dias na capital chinesa e evitar que essa segunda onda aconteça. Agora, vindo aqui mais próximo de nós, a gente vai para Bolívia, porque lá na Bolívia houve uma cerimônia muito bonita. O povo indígena, Aymara, fez uma oração, um ritual ali para o Deus do Sol, porque começou o novo ano deles, para que esse Deus do Sol destrua o novo coronavírus. Eles fizeram isso durante o solstício de inverno, que é o dia mais longo do inverno, já que o inverno começou aqui na América do Sul, e durante as primeiras horas da manhã eles fizeram esse ritual ali, pedindo para que o Deus do Sol acabe com o novo coronavírus em todo o mundo. E agora, indo um pouco mais, voltando ali para a Europa, agora a gente vai falar do Papa Francisco, porque o Papa Francisco apareceu na Praça São Pedro e ele fez uma lembrança ali em relação ao novo coronavírus, mais relacionada ao meio ambiente. Ele disse que é um momento também agora da gente ter consciência ambiental. Isso porque desde o início da doença, desde o início da pandemia, a gente tem visto, por exemplo, os níveis de poluição no mundo caindo. Então o Papa Francisco falou que também é um momento da gente aproveitar e refletir para ter mais consciência ambiental e pensar na terra que a gente quer deixar para as próximas gerações. Muriel. Obrigada, Renan. Agora chegou o momento aí da sua contribuição. Para quem está chegando agora e não acompanha o Agora CNN todo dia, o Renan sempre traz no fim do nosso papo uma imagem bonita, uma imagem curiosa. Sim. O que você trouxe hoje para a gente? Sim, hoje eu trouxe uma imagem que ela é bonita, ela é curiosa e ela é rara, Muriel. Foi um eclipse solar que aconteceu neste final de semana na Ásia, na África e também no Oriente Médio. Olha essa bela imagem aí, as pessoas tiveram visões diferentes em diferentes partes do mundo. Algumas conseguiram ver a Lua encobrindo completamente o Sol, e formou aquela imagem que se chama anel ou círculo de fogo, dependendo da região tem nome diferente. E em outras regiões as pessoas não tiveram tanta sorte e conseguiram ver apenas parcialmente esse eclipse solar. Por que eu trouxe essa imagem hoje? Porque essa imagem, Muriel, ela é muito rara. A última vez que ela aconteceu foi em 2001. O próximo só vai acontecer em 2039. E depois só vai acontecer mais um outro em 2058.
98. E aí, o solstício, o eclipse lunar, o eclipse solar, perdão, no dia do solstício de verão, que é o dia mais longo, né, do verão no hemisfério norte, como foi registrado essa imagem, só vai acontecer depois de 200 anos, só em 2392. Então essa imagem é bastante rara, Muriel, que eu compartilho com você. Até 2392, acho que a gente não vai estar vivo até lá, né? Mas eu espero que o mundo não tenha mais coronavírus e que o racismo, por exemplo, que a gente fala aqui todo dia, seja uma questão passada e, como o Papa Francisco falou, que o mundo, né, que a gente tenha mais consciência ambiental. Muriel, termino aqui meu bate-papo internacional contigo hoje. Bom dia a você e a todos. Muito obrigada, Renan, pela sua participação. Um bom dia para você. Hora da previsão